O assunto que mais tomou conta dos noticiários hoje é a sabatina do Cristiano Zanin, o próximo ministro do STF, que com certeza já vai ser aprovado com uma larga diferença aí de senadores a favor da indicação de Zanin para o STF. Mas a gente vai tentar dividir aqui espaço nesse conteúdo e a gente vai falar ainda de CPMI e do Marcos Duval. Pois é, infelizmente Marcos Duval deixa a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Eu já vou explicar um pouco mais para vocês sobre essa situação. E também vou trazer uma fala do Bolsonaro sobre a possível inelegibilidade que pode acontecer amanhã em função da ação do STF. Do TSE, o Bolsonaro fez uma nova defesa, trouxe argumentos comparando a sua situação com a situação do Temer e da Dilma, e também vou trazer aqui uma fala muito importante do senador Magno Malta sobre a questão do Zanin. Então, muita atenção, tem muito conteúdo nesse editorial de agora. Obrigado por estar aqui. Só lembrando, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, dá uma força aí pra gente, que a gente faz esse material aqui, a gente separa tudo com o maior carinho para vocês, beleza? Vamos lá, vamos começar falando de Marcos Duval. Essa matéria aqui é do Estado de Minas, é uma matéria que foi divulgada há 2 dias atrás. Operação quase terminou em divórcio, revela Marcos Duval. Por que eu estou utilizando essa matéria aqui? Em virtude das dificuldades que Marcos Duval vem passando depois que ele investiu pesado contra o governo Lula na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro e teve problemas pessoais, teve problemas no seu cotidiano. O senador Marcos Duval afirmou que Alexandre de Moraes sabia com antecedência sobre os atos de vandalismo e, em virtude dessas falas do senador Marcos Duval, ele acredita que ele sofreu essas operações por retaliação, tanto do Alexandre de Moraes quanto do Flávio Dino. E isso aí está causando um desconforto, porque a família do Marcos Duval está fora do Brasil. Segundo informações do Marcos Duval, ele teve que encaminhar a família dele para fora do Brasil porque está com medo da segurança deles. Então, ele já começou a ter dificuldades, inclusive familiares, a partir desse momento. E eu garanto uma coisa para você, você que é pai de família, mãe de família que está me assistindo, sabe que quando há um embaraço na vida familiar e eles atacam mesmo a vida familiar da pessoa quando querem destruir, isso tira as forças, tira o ânimo da pessoa continuar naquele embate, naquela batalha. Então, já começou a enfraquecer o Marcos Duval ali. Segunda questão, Marcos Duval ontem passou mal. Saiu o boato de que ele tinha dado um infarto, que ele estava em estado grave, e isso é fake news, isso é mentira. Na verdade, ele deu taquicardia, né? Passou alguns momentos um tanto quanto difíceis, essa matéria da CNN, e passou mal, e logo depois de uma reunião com o Podemos, não se sabe ao certo o teor dessa reunião do Podemos, ambos trataram sobre a situação do senador, que é alvo de mandado de busca e apreensão na semana passada. Após o encontro, ele buscou atendimento médico dentro do próprio Congresso Nacional. Então ele teve problemas de saúde, taquicardia, ansiedade, já vinha reclamando disso em algumas lives, e hoje, depois do presidente da comissão ter mantido o senador Marcos Duval na CPMI, mesmo contrária aos pedidos do PT e do governo, o Marcos Duval resolveu pedir a sua saída da CPMI de forma definitiva. Essa matéria é do Paulo Capelli, do jornal Metrópolis. Marcos Duval se licencia e deixa a CPI de 8 de janeiro após passar mal. Marcos Duval foi alvo de operação da Polícia Federal na semana passada e teria sido atendido pelo Serviço Médico do Senado na terça-feira, anteontem, né? Ontem, no caso, ele foi atendido. E aí agora ele pediu licenciamento, ele pediu para sair tanto do cargo de senador, ele pediu para se afastar do cargo de senador, como também se afastar da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, em virtude dos problemas pessoais, em virtude dos problemas talvez até psicológicos que ele possa estar passando, e assim, dos riscos que ele vem sofrendo na atuação parlamentar
dele. Então, provavelmente, ele até tirará alguns dias fora do país. Não sei o que ele fará, mas a gente aguarda para pegar mais informações e trazer para vocês aqui. Ainda falando sobre CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, aqui a oposição foi direto no Lula, porque resolveram convocar um deputado, o André Fernandes, resolveu convocar a Janja na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Matéria do Pleno News. Deputado federal André Fernandes, que é do PL do Ceará, solicitou que a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, seja requisitada na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos do dia 8 de janeiro. O pedido foi feito na última segunda-feira. Chamou muita atenção essa convocação do André Fernandes. E vai ser colocado em votação, inclusive o próprio presidente da CPMI já falou que vai colocar esse requerimento em votação e que tem possibilidade de ser aprovado. Segundo o André Fernandes, não é uma retaliação direta ao Lula. O André Fernandes argumentou que Janja esteve ao lado de Lula o tempo todo. E diante das informações que foram veiculadas na mídia, que Janja tinha poder de veto, ela que decidia com quem Lula falaria ou não, controlava as agendas de Lula, em virtude disso, ela não tem a imunidade que o Lula tem para a CPMI. Ela é uma cidadã normal, ela não tem cargo público, não diferencia em nada de um cidadão qualquer, não tem um cargo de presidente como o Lula tem. Então ela deveria ser convocada porque ela controla a agenda do Lula, segundo foi veiculado na própria mídia. Então, há grande fundamento no que ele argumentou e vamos ver, né, o que Janja poderia falar, se vai haver essa convocação. Eu acho pouco provável que essa convocação prospere, mas foi uma jogada inteligente do André Fernandes. Eu achei que foi uma jogada bem articulada por parte dele, uma vez que Lula não pode comparecer e ela é quem vem dando o poder de veto e está do lado do Lula como uma sombra o tempo todo, então é bem provável que ela tenha informações relevantes sobre tudo que aconteceu. Bora lá, pessoal. Metrópolis. Em entrevista para jornalistas nesta quarta-feira, Jair Bolsonaro exigiu um julgamento similar ao da chapa Dilma Temer, ocorrida em 2017. Abre aspas, Bolsonaro diz o seguinte: não pode a jurisprudência mudar de acordo com a cara de quem está sendo julgado. Isso é péssimo para a democracia, se for julgado de forma diferente do que foi a chapa Dilma Temer em 2017. Lembrando a vocês que já foi até anunciado que caso Bolsonaro se torne inelegível, ele vai recorrer a organismos internacionais. E a gente já conversou sobre isso aqui. Caso ele recorra, não tem aplicação prática, ou seja, não pode qualquer organismo internacional rever a decisão do TSE aqui no Brasil, isso não vai acontecer, mas é uma forma de juntar provas, articular provas, que seja até para trazer à tona, seja para os anais da história, ou seja para recorrer posteriormente com uma formação diferenciada aí de algum outro órgão, porque é complicado falar que vai recorrer à justiça no Brasil, no caso do Bolsonaro, porque do TSE vai para o STF e acaba terminando em pizza. Lembrando que na chapa Dilma Temer, Dilma foi caçada por crime comprovado de pedalada fiscal. E ela não ficou inelegível. E lembrando ainda, tem mais um argumento importante. Quando Bolsonaro teve a reunião com os embaixadores, que é esse o argumento que eles têm para deixar Bolsonaro inelegível, Bolsonaro sequer era candidato. E esse não é papel do TSE fazer essa análise, porque ele não era candidato. Então não teria como ele fazer essa análise aí. Vamos lá, mais uma matéria importante. Eu sei que passou dos 9 minutos, eu não vou tentar não estender muito, mas tem 2 assuntos aqui que a gente precisa trazer. Um deles é a matéria Hora Brasília. Fatiou, passou. Braga Neto, pré-candidato no Rio de Janeiro. Unam-se a nós. Hora Brasília, que trouxe essa matéria, e ela confirma que dá a decisão final de que Braga Neto, literalmente, já se lança como pré-candidato à Prefeitura do Rio para 2026. E que há grande chance. Ele que foi um fiel escudeiro do Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, tendo atuado como candidato a vice na chapa Bolsonaro
Braga Neto, vem agora como um nome forte para enfrentar a esquerda no Rio de Janeiro e para fazer a chapa aí, agradando o pessoal aí que contava com um nome da direita mais voltada ao bolsonarismo, e Braga Neto é um nome forte para isso. E a gente sabe que ele é um cara coerente, ele é um cara capaz e, convenhamos, né? Rio de Janeiro precisa de uma boa administração, é necessário, né? Rio de Janeiro, uma terra tão bonita, alvo de escândalos de corrupção malfadados aí, e merece uma gestão coerente. Vamos lá, pessoal. Vocês ouviram aqui, eu comecei a colocar o vídeo do Magno Malta aqui, uma publicação do jornal O Antagonista, onde o Magno Malta fez o seu voto contrário ao Zanin. Apesar de que a maioria dos senadores deram votos favoráveis ao Zanin, aqui o Magno Malta foi um dos poucos que fez contraponto, e a fala dele eu achei muito interessante e vale a pena a gente compartilhar aqui. Então, para encerrar esse vídeo agora, a gente encerra com essa fala do Magno Malta, que, repito a vocês, fiquem até o final, é só 1 minuto de vídeo, 1 minuto e pouco, mas vocês vão ver a preocupação com a democracia que é esposada aqui pelo senador Magno Malta. Assistam comigo. Que essa sabatina, minha Vossa Excelência, não me renda processo. Porque toda sabatina que eu fiz aqui, quando o cara botou a toga nas costas, me processou. E alguns eu recebi no meu gabinete. Eu recebi o ministro Alexandre de Moraes, a pedido do Temer, e mostrei para ele uma caixa de denúncia contra ele. O sujeito foi indicado, eu não desindico. O meu papel é sabatiná-lo e me posicionar. Nunca tive um voto escondido. Com relação a Vossa Excelência, eu voto contra. Pelo convencimento de que o Supremo Tribunal Federal não é lugar de advogado. Advogado sempre peticionou e protocolou. Ele nunca julgou. E ele vai para dentro da Suprema Corte com a cabeça de advogado. E eu quero perguntar para Vossa Excelência, durante esse tempo que foi indicado pelo presidente Lula, se Vossa Excelência trabalhou a sua cabeça como julgador, como alguém que julga, ou Vossa Excelência acredita na tese de que você pode ser o denunciante, você é um investigador, você é o dono do inquérito e você mesmo manda prender. Eu não sei se isso vai me gerar outro processo. Vamos ser sinceros, seria cômico se não fosse trágico. A fala final do Magno Malta, não sei se isso vai me gerar outro processo. Mas enfim, é isso. Acho que de todas, a mais coerente. Da mídia, essa o Lula não tem apoio. De Miriam Leitão, a antagonista, Poder 360, The Intercept, direita e esquerda na mídia falando Lula erra ao indicar Zanin. Mas Zanin foi aprovado, com toda certeza. Segundo matérias do jornal, até com medo de retaliação do STF, caso algum senador vote contra. Você viu o medo aqui na fala do próprio senador Magno Malta. Agora a grande questão que recorda aqui, que a gente precisa levantar é: será que Zanin será imparcial? Esse é o grande ponto. Afinal, é advogado do Lula. Nada vai mudar a história. Apesar de que eles possam dizer o contrário, tá bom? E lembrando, quais são os ministros do STF que vieram, que adveio da magistratura? Pois é, a maioria é advogado. Vocês sabem disso. Grande abraço, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo mais conteúdo. E a gente volta, tá? 9 horas eu tô aqui de volta com vocês.